Fala pessoal, beleza? Rogério Takashi aqui e nessa aula eu vou fazer uma introdução à correção de cor e a gradação de cores também, né? O Color Grading, aqui no DaVinci Resolve, beleza? Então aqui vai ser só uma introdução mesmo, uma aula introdutória, então eu vou tentar ser o mais objetivo possível e mostrar para que vocês tenham uma ideia, né? Uma noção de como que funciona. Então aqui no exemplo a gente tem 3 imagens, né? Como se a gente tivesse feito aqui a nossa edição, tá? E a gente vai trabalhar em cima dessas 3 imagens aqui, tá bom? Então, onde a gente trabalha a colorização, né? Nesse módulo de Color, né? Inclusive, esse módulo Color aqui foi o grande diferencial do DaVinci Resolve, né? Então, aqui é onde você vai fazer a colorização. Vocês percebam aqui, ó, todos os vídeos ou clipes, né, que foram utilizados aqui na edição, eles estão aqui, ó, tá vendo, ó? Essas são as thumbnails aqui, ó. A gente vai clicando e vai navegando, tá? Se a gente apertar a barra de espaço, né, ele vai tocar normalmente como na edição. Aqui é um navegador, né, que vai mostrando em que ponto que a gente está de cada vídeo. E como que a gente começa, né? Qual que é o primeiro passo? Na verdade, o primeiro passo mesmo seria a gente fazer um gerenciamento de cor, tá? Eu não vou falar muito sobre isso, porque só a questão do assunto do gerenciamento de cor já é algo assim bastante que dá para aprofundar bastante, que é bem complexo, sim. Mas eu vou trazer de uma forma bem simplificada aqui, tá? Mas basicamente o que é? Cada câmera usa um perfil de cor diferente para gravar. Ele tem um espaço de cor, né? E as diversas marcas de câmera têm criado seus próprios espaços de cores, seus perfis de cores, entendeu? Então há inúmeros e inúmeros, dependendo do tipo de câmera que você usa ou as configurações que você utiliza na sua câmera. Mas quando você quer um arquivo que seja mais adequado para extrair o máximo possível da correção de cor, da colorização, você vai trabalhar normalmente em RAW ou em log. Tá? Que são espaços de cores, assim, resumidamente, são espaços de cores que tem muito mais informações, tanto de cores quanto de latitude, que é a diferença entre o que é o mais claro para o mais escuro, do que normalmente é o espaço de cor que a gente está habituado a ver, que é o Rec. 709, que a maioria dos monitores reproduz. E é por isso que quando você está exibindo uma imagem num espaço de cor muito maior e mais amplo do que o Rec. 709, você vê aquela imagem meio lavada, sabe? Aquela imagem que parece sem cor, sem contraste, que talvez você já tenha visto. É porque o próprio monitor pelo qual você está assistindo, ele não reproduz toda a gama, né, de informação, de cores, de contraste, no qual a imagem ela foi captada. Assim como também se você grava, por exemplo, uma DSLR e grava você pode gravar às vezes em Rec. 709 já em formato MP4, por exemplo, que ela já vem com contraste, que já vem com aquela contraste, aquela cor, é um arquivo que já está em Rec. 709 e você não precisa fazer esse gerenciamento de cor, tá? Mas aqui só falar por cima aqui, ó, se você vir aqui nessa engrenagemzinha, há diversas formas de você fazer também o gerenciamento de cor. Vou mostrar a forma mais fácil, tá? Você vai usar a ciência de cores do próprio programa, tá? Que você vem aqui, né? Depois que clicou na engrenagemzinha, você vem aqui em Color Management e você vem aqui nessa opção de Color Science e vai usar o DaVinci, a própria ciência de cores do DaVinci, que é esse Color Manager aqui do DaVinci, tá? Clica nele, ele vai fazer um gerenciamento de cor automático. Você pode deixar do jeito que está aqui a configuração e dar um save. E aí o que vai acontecer? Ele já vai fazer o gerenciamento de cor automático. Se a sua imagem estiver em RAW, ela provavelmente ela já vai ficar se você vai ver que ela já vai ficar com contraste, com cor, que é a maneira como ela foi captada e planejada ali na hora do set, tá? Ou seja, ele transformou aquele espaço de cor muito mais amplo que a câmera capta num espaço de cor Rec. 709, que é o formato final que normalmente a gente entrega na maioria dos casos para televisão ou para internet, tá? E se caso você estiver gravado em log, que também é um espaço de cor maior, mais flexível, né, que te dá essa flexibilidade também, só que ele não carrega os metadados assim como em RAW, por isso que você tem que informar o programa. Ele não vai fazer automaticamente, você tem que informar para o programa qual é o espaço de cor e o perfil de cores que foi captada a imagem. Então você vai clicar com o botão direito na imagem que você quer e aqui, ó, vai ter essa opção Input Color Space, que ela vai só aparecer se você tiver com o gerenciamento de cor do DaVinci ativado. Aqui você vai escolher o espaço de cor do qual a câmera foi captada. Então você precisa saber se foi, por exemplo, Blackmagic Design, né, os diversos espaços de cores que tem da Blackmagic Design, você vai ter que saber, ou
se é da Canon, por exemplo, tem da Sony, por exemplo, aqui, ó, vários S-Gamut, S-Log2, enfim. Isso daqui é uma escolha na hora da gravação, que é o espaço de cor que vai ser utilizado na hora da gravação, beleza? Mas isso daqui é só para dar uma ideia para vocês de como funciona. E se você grava com DSLR, com arquivo que já vem com aquele contraste, que já vem com cor, que já foi gravado no REC 709, você não precisa se preocupar com isso, tá bom? E o que é a correção de cor, afinal de contas? A correção de cor, ela é um processo mais técnico, tá? Existe uma diferença entre correção de cor e o que é o color grading mesmo em si, que é a gradação de cores, tá? O color correction, que é a correção de cor, ele é algo mais técnico, ou seja, o que ele faz? Ele visa a trazer uma neutralidade para as imagens, a trazer uma unidade para a sua edição. Muitas vezes você pode ter na mesma edição, no mesmo vídeo que você vai editar, diversos vídeos que foram gravados de câmeras diferentes, por exemplo, que têm aspectos e características um pouco diferentes, ou também foram gravados em condições de iluminação ou mesmo de configurações totalmente diferentes. E aí isso reproduz imagens, por exemplo, se a gente for analisar aqui, essas imagens aqui do exemplo, vocês percebem a diferença entre essa imagem e essa aqui? Olha só, essa aqui parece que ela está com uma exposição maior, ela está mais clara e ela também está mais quente, percebe que ela está mais puxada para o amarelo, para o vermelho, enquanto essa aqui está ao contrário, ela parece uma imagem um pouco mais escura e também puxada mais para o verde, para o azul, tá bom? Então são imagens que você percebe que elas não parecem fazer parte do mesmo ambiente. Então o que o correção de cor justamente procura fazer é isso, fazer essa neutralização primeiro, tá? E mesmo que você esteja gravando com a mesma câmera, no mesma condição de ambiente, ainda assim sempre há variações, tá? Porque às vezes num plano que você gravou com uma exposição um pouco mais baixa, no outro você gravou com uma exposição um pouco mais alta, houve uma variação do branco, enfim, uma imagem, ou seja, a imagem ora um pouco mais azulada, ora um pouco mais quente, e aí você precisa fazer essa neutralização, trazer a imagem para um nível de saturação, de correção de cor que seja agradável e que seja interessante e que traga essa neutralidade. Então aqui nesse momento a gente não visa buscar a parte mais criativa, que aí sim, depois que você fazer essa neutralização através da correção de cor, é que você vai para essa etapa de gradação de cores, que seria aí sim mais criativo, que você vai isolar cores, que você vai mudar um pouco a tonalidade das cores para trazer um clima visual mais adequado, né? Dependendo do que você quer passar. Se você quer passar mais, se é uma cena de ação, por exemplo, ela vai ser tratada a cor de uma forma diferente de uma cena de terror, por exemplo, uma cena que fala sobre solidão, uma cena sobre romance. Então elas são tratadas, as cores ajudam muito a passar as sensações que vão potencializar o que está sendo contado ali, né, em imagem, né? Então essa é a ideia, tá? Então aqui para a gente começar, vamos lá. São 3 imagens completamente diferentes, né? Elas são mais ou menos no mesmo ambiente. São imagens assim, na verdade, banco de imagens, inclusive, que foram gravadas em lugares diferentes, com câmeras diferentes, tá? Mas a gente vai tentar trazer para nossa edição uma unidade, tá? Através dessa correção de cor, tá bom? Vamos primeiro trabalhar com essa imagem aqui. A primeira coisa que a gente vai tentar corrigir aqui é a questão do aspecto da luminância, ou seja, do contraste, porque essa imagem aqui me parece que ela tá meio lavada, né? Quando a gente diz lavada, é que ela tá meio sem contraste, né? E sem com baixa saturação também, tá? Então a gente vai tentar melhorar esse contraste aqui. Vamos trazer para uma luminância mais agradável. E também falamos a respeito da imagem estar com um aspecto mais azulado, mais esverdeado também, que a gente vai tentar trazer isso para uma neutralidade, tá? E aqui, né, eu apertando o atalho Shift Ctrl W, eu abro aqui o Vector Scopes, né? Que na verdade aqui, ó, são vários scopes aqui. Eu não vou explicar isso aqui detalhadamente também, tá? Como eu disse, isso aqui é só uma introdução, mas através disso aqui você consegue fazer uma análise melhor, mais técnica do que está acontecendo na imagem, tá bom? Isso aqui é um suporte nosso. Claro que a gente trabalha o color com o olho, né? A gente precisa ter um olho treinado, e conforme a gente vai praticando, a gente vai melhorando essa percepção, mas os scopes são fundamentais para que a gente possa saber realmente o que a gente está fazendo, né? Para a gente ter essa certeza técnica do que está acontecendo na imagem, tá bom? Então ali, ó,
que a gente vai fazer? Então a imagem ela tá meio escura, essa imagem aqui, né? E a gente consegue perceber aqui, ó, basicamente aqui nesse modo, eu vou colocar aqui em waveform para ficar mais fácil, tá? A forma de onda aqui, ó, você vê que essa mancha aqui, ó, dentro dessa nossa escala aqui, ó, que é em nits, tá? Que ela indica uma escala de luminância, ou seja, onde 0 é preto absoluto e aqui a gente já começa a entrar no branco absoluto, tá bom? Ou seja, aqui toda essa região aqui é mais altas luzes, enquanto daqui para baixo é a região de baixas luzes, tá? Então por aqui seriam os tons médios, tá? Aqui onde está em 512. E aqui a gente percebe que toda a mancha está para baixo, né? Aqui quase tudo para baixo de 512, ou seja, tudo na região mais escura. Isso está indicando que a nossa imagem está mais escura mesmo, tá? Confirmando que o nosso olhar aqui tá verificando. Tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai subir aqui, ó, tá vendo? Nesse painel, a gente tem vários painéis aqui, tá vendo? De controle aqui do DaVinci Resolve. A gente vai usar esse aqui, ó, tá? O Color Wheels, que é um dos mais que você vai estar utilizando aí também no seu dia a dia. Então, o Lift, nós temos três rodas de cores, né, principais, o Color Wheels, que seria o Lift, o Gamma e o Gain, tá? Isso aqui você vai usar bastante, que é o que? Lift quer dizer que é a parte mais de sombras, tá? De baixas luzes. Gama seria a parte mais de tons médios, né? E o Gain seria mais as altas luzes, tá bom? E aqui, como que funciona? Se a gente subir aqui, ó, nessa roda aqui, a gente pode clicar e arrastar, ou com o scroll do mouse, a gente pode ir subindo, ó. A gente está subindo as altas luzes da imagem, tá? Assim como aqui a gente sobe ou abaixa os tons médios, ó, vocês conseguem perceber lá como a imagem está mudando. Inclusive o gráfico está mostrando em tempo real o que está acontecendo. Assim como o Lift, que a gente consegue trabalhar as baixas luzes. Tá vendo? Eu estou enterrando as baixas luzes, trazendo lá, boa parte para o preto. Tá vendo que já zerou aqui, ó, trazendo para o preto absoluto na nossa imagem. Então aqui na verdade eu estou espremendo aqui, comprimindo as informações ali, ó, da imagem, trazendo para um preto absoluto. Tá vendo? Estou subindo as baixas luzes, tons médios e altas luzes. Aqui eu vou clicar aqui para poder resetar tudo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou subir um pouquinho o gama, tá? De tons médios, e aqui um pouquinho de gain, né? Que pode ajudar, tá vendo? Ó? Aqui com Ctrl D eu consigo desativar o meu primeiro node. Aqui inclusive esse quadradinho é o que a gente chama de nodes, tá? A gente trabalha assim no Color Grade aqui do DaVinci Resolve, tá? A gente pode criar quantos nodes a gente quiser e fazer quais alterações e modificações que a gente quiser em cada node. Isso aqui é muito bom para você se organizar, tá? Então aqui eu vou fazer, eu não vou ficar explicando muito, tá? Mas aqui basicamente nesse primeiro node, o que eu quero fazer? E como eu disse, eu posso fazer o ajuste que eu quero, tá? Mas aqui basicamente, eu vou até intitular aqui meu node, para ficar mais organizado. Nada disso é obrigatório, tá? Mas eu faço porque eu acho a maneira mais correta de se trabalhar, né? A forma mais correta da gente se trabalhar, de ter uma organização, tá? Aqui eu vou colocar aqui como primárias, tá? Então, como primárias, a gente vai trabalhar a nossa iluminação primária, tá? Que são esses ajustes iniciais de luminância, tá? Que a gente está fazendo aqui. E aqui também, eu acho que como aqui a nossa imagem está lavada, a gente pode aqui, ó, a gente pode aumentar o contraste. O contraste é só clicar e arrastar que a gente, ó, aumenta o contraste, ou seja, a diferença entre as baixas luzes e as altas, tá vendo? Ó? Vou voltar para vocês perceberem aqui no gráfico, tá vendo? Ó? Percebe no gráfico e na imagem como que o contraste aumenta ali, ó. Olha que interessante, tá vendo? Ó. Então, aqui eu também aumentei o contraste, tá? Um pouquinho. E aqui já começa a ficar mais agradável a imagem. Olha só como ela estava antes e olha como está agora. Tá vendo como que a gente abriu a luminância, como que ela já deixa mais viva a imagem, tá? Então aqui me parece que está entrando eu vou ajustar mais um pouquinho o gain aqui, o gama, tá? Aqui me parece que está numa região já interessante, tá? Essas primárias. Aqui também, ó, nesse painel, a gente, por exemplo, aqui em saturação, ó, saturação, a gente consegue aumentar a saturação de cores. Tá vendo como que ficou mais forte as cores? Que ficou até exagerado, né? Então, assim, é só para mostrar para vocês a diferença que faz. Se você aumenta a saturação de cores, que é a intensidade dessas cores, né, na imagem, ou você pode também diminuir. Tá vendo? Ó? Aqui, no caso, eu vou subir um pouquinho também, tá? Essa saturação. Tá? E esse é o meu tratamento inicial, tá? Meu tratamento primário. E uma outra coisa interessante também para a gente poder ajustar, eu vou dar um Alt S para criar um outro node, tá vendo? Ó, criei um outro node.
Eu poderia continuar fazendo nesse Node aqui os processos? Sim, poderia. Mas a forma mais correta de se trabalhar é separando os nodes para você fazer cada etapa e cada processo em um node separado. Porque quando você precisa mexer com um processo ou outro, fica uma coisa mais organizada, entendeu? Então, por exemplo, aqui, depois de você trabalhar as primárias, o ideal seria o quê? Trabalhar o WB, que é o White Balance, tá? Seria o balanço de branco, ou seja, a questão de setar a sua câmera lá conforme a temperatura de cor da luz, né? E como você setou isso na câmera. Isso que gera imagens mais azuladas ou imagens mais quentes, né? Mais amareladas ou mais esverdeadas, mais magentas. Então, o que você tem que fazer aqui é justamente trazer isso para a maior neutralidade possível de cores, tá? E aqui eu vou até mudar aqui o meu gráfico para Red, que na verdade é a mesma coisa que o Waveform. A única diferença é que ele vem dividido em RGB, vermelho, verde e azul, que são as cores primárias, tá, que formam a imagem. Observando essa imagem aqui depois que a gente fez a as nossas primárias, né, a correção de iluminância, você percebe que ela não está tão azulada ou tão esverdeada quanto parecia, que era mais uma impressão, talvez, pelo fato da luminância, tá? E agora a gente ajustou um pouco melhor a saturação luminância, é uma imagem que está praticamente neutra, né? Mas aqui, ainda no balanço de branco, eu acho que talvez a gente pode ajustar um pouquinho ainda, dá para melhorar um pouquinho, ó. E aqui, nesse tempo aqui em temperatura, se você puxar para frente, para a direita, você vai esquentar a imagem, então deixando mais ela amarelada. Se você fizer ao contrário, você vai azular ela. E aqui você vai usar também muitas vezes esse tint aqui, né? Que o tint aqui ele vai puxar para um magenta e aqui para a esquerda ele vai puxar para o verde, tá bom? Então é através desses comandos aqui que você pode ajustar o seu balanço de branco. Claro que não é só através daqui, tá? Mas a gente vai fazer só usando esse comando para não complicar muito, tá bom? Então aqui, ó, eu acho que talvez a gente pode puxar um pouquinho a temperatura, esquentar um pouquinho ela, a imagem, tá? Para uns 300, ó, tá vendo? Ó, um pouquinho. Ó, é ajustes finos aqui que você faz, tá? Ela não precisa de tanto ajuste assim. Acho que assim já tá interessante, tá? Ó, você percebe a diferença? Fez? Talvez até voltar um pouquinho aqui, tá? Ó, tô dando Ctrl D aqui, do jeito que ela estava antes, e agora a gente fez um ajuste melhor aqui para trazer ela para mais neutralidade. E se você observar, é porque assim, né, vendo ainda mais com o vídeo gravado, né, eu sei que ele cai um pouco a qualidade, talvez vocês não consigam perceber tanto assim, mas aqui para mim é mais visível a diferença, principalmente na região do branco, né? A gente consegue perceber, ó, se a gente for analisar a parte de branco, por exemplo, igual da blusa aqui da moça, da atriz, ó, a gente percebe que antes estava puxado um pouco mais pro azul aqui, ó. Depois que a gente fez o nosso balanceamento de cor, a gente conseguiu trazer para um branco mais puro, entendeu? A gente consegue perceber essa diferença. Somente com esses dois ajustes a gente já faz a nossa correção de cor, tá? Que a gente justamente já trouxe para uma imagem interessante aqui, a gente conseguiu neutralizar e trazer para um aspecto interessante, ela já está agradável ao nosso olhar, tá vendo? Ó, eu vou tirar do jeito que ela estava antes e como ela ficou agora, tá? Então assim, você vê que já deu uma boa melhora, né? Mas, como eu disse, depois a gente pode fazer o processo de gradação de cores, que aí seria um processo criativo. Vamos lá para a nossa próxima imagem aqui, tá vendo? E a gente percebe bem a diferença, como que elas estão diferentes, né, essas imagens. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai também fazer a correção de cor aqui, também nessa imagem aqui, para a gente tentar trazê-la para uma neutralidade e tentar deixá-la o mais próximo possível do que está aqui, tá bom? Então vamos lá, o mesmo processo, a gente vai abrir lá, criando, primeiro trabalhar com as primárias, né? E então a nossa luminância, tá bom? Então olha aqui, ó, no gráfico aqui a gente consegue, eu vou mudar aqui para forma de onda de novo. Aqui está a nossa forma de onda agora, né? Depois da imagem trabalhada. E olha como está a outra. Tá vendo que eu falei que a imagem parecia que ela estava muito mais clara? E aqui a gente percebe claramente aqui no gráfico que realmente, né, mais clara, a gente percebe claramente, né? Essa foi boa esse trocadilho. Sem querer, mas
Aqui, ó, a gente percebe que a forma de onda, né, essas manchas aqui, nessa outra imagem elas estão muito mais elevadas, tá vendo? Ó, elas estão mais na região de altas luzes. Olha só a diferença do que essa aqui. E se você for analisar aqui a situação em que elas foram gravadas, elas são bem próximas, né? Porque foram gravadas ambas em praias, né? Em externa, à luz do sol, tá? Então, a diferença mesmo foi mais assim em relação à captação mesmo, né? Essa imagem aqui, ela foi captada com uma exposição maior do que essa aqui, tá? Então vamos lá, o que a gente tem que fazer? Então a gente sabe que ela está bastante clara, né? Ela está com uma alta exposição. Então a gente vai fazer o que? A gente vai vir aqui nos nossos Color Reels e a gente vai diminuir o gama, tá? Ó, vamos diminuir o gama, tá? Aqui, vou deixar um pouquinho de gain aqui também. Ó, a gente vai fazendo e vai analisando, tá vendo? Aqui até ela deve ter sido gravada com uma exposição maior, justamente porque o rosto começa a escurecer muito, né? Porque existe uma contraluz muito forte, porque né, o céu está aqui, então eles quiseram talvez proteger aqui as informações dos rostos, né, dos personagens, tá? Eu vou só subir um pouquinho aqui. Fazendo ajustes aqui, tá vendo? Com os tons médios claros. Aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui a gente já trouxe mais, tá vendo? Ó, porque ela estava muito exposta. Você vê que até o contraste ele aumenta um pouquinho, né? Inclusive a gente pode aumentar mais um pouquinho aqui, eu acho que o contraste, tá? Beleza. Então, tá? Já melhoramos o contraste aqui, ó. A questão da luminância já ficou mais próxima do que tá a outra imagem. Agora o que está destoando muito aqui, que a gente consegue perceber claramente nessa imagem de uma para outra, é o balanço de branco, tá? Essa imagem está muito mais quente, né? Está muito mais amarelado, muito mais avermelhado. Então a gente vai trabalhar agora criar um node aqui, né? Alt S, vamos renomeá-lo como renomeá-lo como White Balance. Pode ser BB, né? Balanço de branco. Da forma que você nomeia, não importa. O importante é que você entenda o que você está fazendo aqui, tá? Então vamos lá. Vamos tá vendo? Diminuir o amarelo, né? Vamos esfriar nossa imagem, ou seja, puxar ela mais para o azul, que é o que a gente está fazendo aqui no temp, entendeu? Então vamos lá. Ó, o Parade ele pode ajudar muito nesse processo. Quer ver? Eu vou voltar aqui um pouquinho aqui, ó. Vou zerar clicando duas vezes aqui em cima do nome aqui, ele reseta. E aqui na imagem original você percebe que aqui, ó, as partes de tons vermelhos estão mais altos do que aqui os azuis. De uma forma geral aqui a gente consegue perceber. Então aqui até nos gráficos a gente consegue perceber essa diferença, tá? E conforme a gente vai puxando, olha lá o que acontece, elas tendem a se equalizarem, olha lá, tá vendo? Ó? E isso é algo que ajuda, né? Tanto que esse Parade ajuda a gente a fazer esse olhar mais técnico para fazer essa neutralização da imagem, tá bom? Então aqui, ó, vocês percebem até, ó, como ele já, tá vendo, ó, já trouxe, né, para uma neutralidade maior. Se a gente vê principalmente pelo branco, olha aqui, ó, o branco, ó, ajuda a gente a enxergar isso daqui, tá? Eu acho também que se a gente puxar um pouquinho o verde aqui no tint, ele também vai ajudar, porque me parece também que essa imagem também está um pouco, ó, acho que o verde também está ajudando aqui, tá? É bem sutil, né? Bem sutil. Mas deu uma ajudinha aqui, eu acho. Ó, tá? Então o balanço de branco já ajudou aqui. Ó, já melhorou. Mas ainda parece que essa imagem está muito ainda quente, né? Eu não vou ficar puxando aqui simplesmente aqui pela temperatura, porque eu posso até puxar um pouco mais aqui, ó. Mas eu vou fazer um ajuste mais fino aqui no caso, que eu percebo que há muito quente nas regiões mais baixas aqui, ó. Então o que eu vou fazer é separado. Eu vou tirar um pouco mais dos vermelhos, mas nas regiões mais baixas. Aqui, se a gente for analisar o gráfico, você percebe que aqui, ó, o verde e o azul eles estão mais para
eles estão mais aqui para baixo, mais alinhados, enquanto o vermelho está mais para cima, ou seja, as regiões, o vermelho está mais intenso aqui nessas regiões de baixas luzes, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente pode vir aqui nessa opção dessas barrinhas aqui, tá? Que é uma opção que eu gosto bastante também quando eu quero fazer uma coisa um pouco mais afinada. E aqui em Lift, tá vendo? Eu consigo, através aqui tem as barras do RGB, porque você pode escolher o que você quer fazer. E no caso aqui eu quero o quê? Com o scroll do mouse aqui eu vou rolando para baixo para tirar o vermelho, tá vendo? Aqui é o canal red, né? O vermelho das baixas luzes, dos lifts. Então aqui eu vou tirando, ó. Olha só que você vai percebendo no gráfico que ele está descendo aqui, ó. E olha lá na imagem também como a gente percebe, ó. Tá vendo que vai tirando o vermelho aqui, ó? Ó, ele está equalizando, olha que interessante. E está tirando o vermelho ali, ó, ó, tá mais avermelhado, ó, tá vendo? Tá tirando, tá neutralizando aqui, ó. Então me parece que isso aqui tá ajudando. Gama aqui também talvez tirar um pouquinho, tá? Mas cuidado que conforme ele vai puxando aqui também em cima. Então eu vou puxar um pouquinho o gain aqui para ele não também tirar muito o vermelho. Mas aqui, ó, olha só, tá vendo? Ó, o meu balanço de branco, como ele neutralizou bastante. Olha só, tá? Ó, olha só como que as imagens já estão bem mais próximas. Então aqui talvez na primária a gente tire um pouquinho ainda de gain, tá? Aqui. Porque a gente vai trazer, justamente isso, a gente quer trazer para uma neutralidade aqui, ó, as duas imagens. Pela forma de onda a gente percebe que as formas de onda já ficaram muito mais próximas do que estavam, né? E aqui, se a gente quiser fazer até uma comparação mais apurada, que eu vou mostrar para vocês, ó, porque aqui é claro que aqui é um caso assim é um caso mais extremo, né, que são imagens totalmente diferentes, de câmeras diferentes, de situações diferentes, mas eu trouxe isso aqui mesmo para ficar mais evidente, né, essa questão da correção de cor, para a gente explorar melhor essas possibilidades, tá? Mas aqui, se a gente quiser fazer algo mais apurado, olha só que interessante, uma das ferramentas que você pode fazer é justamente isso aqui, ó. Com essa imagem selecionada, eu posso vir aqui porque eu quero comparar essa imagem que a gente está trabalhando agora com a que já foi trabalhada, essa aqui, tá? Porque a gente quer trazer ela o mais próximo possível dessa aqui. Então, a gente com essa aqui selecionada, a gente vem na outra, clica com o botão direito da qual a gente quer comparar e colocamos aqui Wipe Timeline Clip. Ó, olha só. Aqui, ó, a gente consegue puxar e visualizar, tá vendo? Ó, tanto uma quanto a outra, tá vendo? Ó, o que está acontecendo em uma e o que está acontecendo na outra. E aqui você já percebe que, olha só, como que elas estão mais próximas. Se você for tirar todo o color correction das duas imagens que a gente tinha feito até agora, olha só, olha a diferença que elas estavam. Muito mais gritante, tá vendo? Ó, como a da esquerda aqui a gente percebe muito mais claro, muito mais amarelado, e essa aqui mais escura, ó, olha só como que elas ficaram muito mais neutras agora, né? Percebe? Tá? Então, aqui a gente consegue refinar melhor, entendeu? E aqui, ó, a gente consegue perceber ainda, por exemplo, aqui até pela areia da praia, como aqui ainda está mais puxado para o vermelho, ó, do que essa aqui, tá vendo? Então, vamos lá, vamos tentar fazer alguns ajustes finos aqui também, para a gente poder chegar nessa neutralidade o máximo possível, beleza? Vamos lá, então vamos ajustar aqui. Tirar um pouco mais de gama aqui ainda, tá? Vou puxar um pouquinho mais do verde aqui também. Tá, beleza. Ó, olha, me parece que as imagens estão mais... Claro que assim, a gente não vai conseguir deixar as imagens iguaizinhas, porque são imagens totalmente diferentes, são imagens que foram captadas em situações totalmente diferentes, como eu disse, mas a gente já conseguiu trazer para uma proximidade muito maior do que estava, tá vendo? Olha só como estava e agora como ficou. Então a gente consegue perceber bem essa diferença, tá bom? Aqui eu vou fazer o seguinte, aqui como ele está uma região mais escura por conta da contraluz,
eu vou aqui na primária, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui nesses Color Wheels aqui HDR, que são ajustes também que afetam regiões de sombra, de tons médios, de luz, mas o HDR ele vai atingir as regiões de uma forma mais separada, tá? Se a gente vir aqui em Shadow, ele vai afetar mais umas regiões de sombra sem afetar muito o restante, tá? Então aqui, ó, a gente consegue puxar as sombras, tá vendo? Ó, sem afetar muito as altas luzes, tá? Então a gente consegue trabalhar regiões mais específicas do qual a gente quer. Então aqui a gente queria trabalhar mais essa região das sombras, tá? Aqui, só como uma dica, eu vou tirar um pouquinho aqui, tá vendo? Aqui você desativa esse Wipe Timeline, que a gente estava fazendo essa comparativo. E aqui, vou mostrar para vocês aqui, se você vir aqui ó, em Shadow, por exemplo, na HDR, e clicar nesse ícone aqui, ele vai te mostrar a região que ele está afetando, entendeu? Assim como a região de luzes, ó, tá? Então, o que ele está mostrando em cores, tá? É a região que ele está afetando, tá bom? E você tem como controlar essas regiões, de deixar mais específico ou de deixar mais amplo, mais abrangente, tá? Você consegue fazer esses controles aqui, então é bem legal. Uma ferramenta super bacana. Então aqui a gente vê ó, que a gente afeta muito ali, ó, mais os rostos dos personagens, uma parte da vegetação ali também que está mais escuro, mas o céu, a areia, essas partes estão mais claras, elas não são afetadas, tá? Então a gente afeta mais essa região de sombra aqui. Quando a gente percebe, a gente coloca as imagens para tocar na sequência, ó, elas parecem fazer mais parte do mesmo ambiente, né? Do mesmo vídeo, né? Ela tem mais unidade, diferente de como estava anteriormente, ó. Olha só. Como era gritante a diferença entre uma imagem e outra. Agora, depois da nossa neutralidade, ela ficou bem mais neutro. Tá vendo? Elas parecem pertencer à mesma obra, né? Tá? Então aqui a gente poderia fazer mais ajustes, mais afinações, mas assim, eu não quero perder muito tempo aqui, é só para mostrar para vocês. Eu acho que aqui já tá legal, porque a gente se propôs a fazer, e por se tratar de imagens totalmente diferentes, né? Então acho que tá legal. Agora, aqui o que eu queria mostrar para vocês também bem rapidamente, tem essa outra imagem aqui também, né? Que a gente podia trabalhar, que a gente tem que trabalhar ela também, tá? Um color correction, né? Que ela, apesar de que ela tá mais próxima, né? Do que já tá, de uma neutralidade. Mas uma outra forma que a gente pode fazer, meio que automática de correção de cor, tá? Que vai auxiliar também no processo que o DaVinci oferece, é se você pegar aqui, por exemplo, nessa imagem que a gente quer trabalhar, a gente quer neutralizar ela. Só que a gente já fez uma neutralização que ficou bacana aqui, né? Conforme a gente já fez nessa imagem. Então a gente quer trazer o mais próximo dessa imagem aqui, né? Então, o que a gente pode fazer? Com ela selecionada, a gente vem para a imagem que a gente quer, tipo, dar um match, entendeu? Ó, eu quero neutralizar essa imagem baseado nessa aqui, tá? Então a gente clica o botão direito nessa aqui que a gente quer na segunda imagem, né? E a gente coloca aqui, ó, Shot Match to this clip, tá? O que ele vai fazer? Então ele vai basear naquela lá, ele vai fazer um cálculo automático usando aquela imagem como referência para trazer as cores da forma como tá, as cores, a luminância para essa outra imagem aqui, ó. Então ele vai calcular um pouquinho, às vezes ele demora um pouquinho, né? Porque ele está fazendo o cálculo e, enfim, foi esse o resultado que ele chegou, tá? Ó, tá? Então, e você pode perceber que realmente, de fato, ó, ele trouxe, tá vendo? Me parece mais próximo do que estava. Então, o que ele fez? Ó, tá vendo? Ó, que a imagem ela estava mais, ó, e trouxe um pouco mais próximo. Mas assim, de fato, isso é uma opção, tá? Mas ela nem sempre funciona bem em todos os casos, tá? Então, claro que sempre, nunca vai substituir o trabalho, né? O seu olhar, o trabalho manual mesmo que você vai treinando, que você vai fazendo para cada, porque nada vai substituir, claro, o trabalho humano do colorista, né? É isso. E aí, a partir daqui eu poderia fazer o trabalho mais criativo, né? Como a gente já falou, que seria o color grade. Então aqui eu poderia abrir, eu vou fazer rapidamente aqui só um color grade aqui, bem básico para a gente poder ter uma noção. Ó, eu vou abrir mais um node aqui e vou colocar como, vou criar aqui como look, por exemplo, que seria o quê? Aí seria um look mais criativo, que a gente trabalharia, por exemplo, a gradação de cores. Aí entraria o processo mais criativo, por exemplo, que é muito comum a gente usar os color wheels aqui, né, para fazer esses ajustes.
que traz aquele aspecto mais cinematográfico, aquele aspecto mais artístico da imagem por exemplo, pegar regiões de altas luzes aqui, ó, no caso, ó, trazer, por exemplo, aqui eu quero trazer mais para um pouquinho mais quente aqui, mais para o vermelho, tá vendo? Ó? Clicando e arrastando aqui, ó, a gente consegue, ó, fazer bem forte aqui para vocês entenderem, ó, tá vendo? Ó? A gente puxa pro vermelho, pro laranjado, aqui, ó, tá vendo a nossa color wheel aqui mais pro verde, pro ciano, pro azul, pro magenta, tá vendo? Ó? Então a gente consegue puxar a tonalidade pro lado que a gente quer, tá vendo? Então eu vou resetar aqui. Claro que isso aqui tem que ser usado com cuidado, porque você vê que é muito sensível aqui, ó. Tá vendo? A gente traz aqui tá vendo como que esquenta? E aqui tá trazendo as regiões mais de altas luzes, que dá aquele aspecto cinematográfico de gradação de cores. Aqui assim, a gente consegue, por exemplo, aqui no gain, a gente traz aqui, a gente quer trazer para uma região mais quente, mais laranja, mais avermelhada. O que a gente faz? A gente compensa trazendo para o lado oposto o gama, para o lado oposto do laranja, que seria mais para essa região do ciano, entendeu? Então ele vai equilibrar um pouco mais, tá? E aí essa diferença, né, como você colocou mais essa tonalidade de laranja nas altas luzes e essa tonalidade mais de ciano, você está adicionando tonalidades de cores complementares, né? Em cores opostas umas às outras, e isso dá um aspecto, né, daquela imagem de cinema, tá? Aqui, claro que eu fiz aqui de uma forma exagerada, mas é só para ficar bem visível isso aí, essa diferença que está acontecendo. Então, Reset Node Grade, e aqui a gente pode brincar, entendeu? Por exemplo, trazer um pouquinho mais quentinho aqui a imagem, né, que a gente quer. Esse é o aspecto que a gente quer trabalhar, e aqui no Gamma a gente pode realmente trazer para uma cor oposta, por exemplo, aqui, ó, tá? E a gente trabalhar um pouquinho mais para amarelo aqui, tá vendo? Ó, viu? Um pouquinho que a gente mexe, olha a diferença que faz, tá? Aqui ela estava mais neutra a imagem, e aqui agora ela com um pouquinho de color grading. Aqui todos os ajustes que eu fizer, que são ajustes criativos, vai ser essa parte de color grade, essa parte criativa. Eu vou criar aqui um outro node de HSL, tá? Que eu vou trabalhar um pouco essa questão da saturação, do hue. O hue é matiz, né? De cores também. Ó, aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui nessa parte de curves, aqui, ó, tá vendo? A gente também tem várias opções aqui do que a gente pode fazer, tá? De algumas opções. Que aqui a gente vai trabalhar mais na parte criativa, né? Aqui a gente consegue controlar também a questão dos contrastes, tá vendo? Ó, essa região aqui, ó, essa região daqui para cá, ó, tá vendo? Ó, essas regiões são mais das baixas luzes também que a gente está trabalhando. Ó, quanto mais para baixo a gente joga, mais a gente está jogando as regiões de sombra, assim como mais para cima a gente está, ó, tá vendo? Ó, a gente está aumentando a exposição das baixas luzes. Então aqui a gente consegue fazer ajustes até mais radicais lá do que o gama, tá vendo? Se a gente quiser trabalhar mais o nosso contraste de forma mais afinada aqui, né? Então, assim como a gente pode, tá vendo? Ó, trazer aqui, aí, tá vendo como que eu consegui aumentar muito mais o contraste ainda? Tá vendo? Trabalhando com esse HSL. E, ó, eu vou diminuir um pouquinho, até ficou interessante, né? Ficou uma imagem mais contrastada, mais forte, né? Mais viva, né? E aqui, olha que interessante, eu vou mostrar rapidamente um pouquinho dessas opções, tá? A gente tem o Hue versus Hue, que é a matiz da tonalidade de cor que você pode alterar. Por exemplo, ó, aqui nessa imagem mesmo, eu quero pegar esse verde aqui, tá vendo esses tons mais amarelados de verde aqui, e trazer mais pro verde mesmo, para ficar uma coisinha, para ficar uma coisa mais verdinha, mais, tá, que eu acho que pode ser mais legal, que é só como um exemplo, ó. Então eu vou pegar essa região aqui, tá vendo que ele já faz, quando você tá aberto o Hue versus Hue, ele já faz esse conta-gota, né? Aqui você pode alterar também, né? Se você tiver que alterar aqui a ferramenta que você está utilizando, mas aqui a gente quer o conta-gota, que é o quê? Aonde você clicar aqui, ó, na região de tom, ele vai te mostrar aqui nesse mapa de cor aqui, né? Tá vendo? Ó, em que parte que ele se encontra, tá vendo? Ó, entre o verde e o amarelo. E o que a gente quer, ó, se a gente alterar o hue, ó, a gente vai puxar esse amarelo mais para o verde ou vice-versa. Ou ele vai puxar, tá vendo? Ó, mais para o vermelho. Ele está empurrando para cá para o vermelho. Então a gente quer trazer mais para o verde essas regiões mais amareladas, entendeu? Então vamos pegar aqui, ó, essa parte aqui mais amarelada, também puxar para o verde. Olha lá o que a gente está fazendo. Tá vendo? As regiões mais amarelas estão puxando mais para o verde. Tá vendo? Ó? Também, ó.
E aqui no nosso gráfico de scopes aqui a gente consegue perceber isso bem, ó. Quer ver, ó? Eu vou tirar aqui, ó. Ó, olha aqui, ó, tá vendo o que ele tá fazendo, ó? Ele tá puxando aqui essas regiões que tá mais pro amarelo aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui é amarelo e aqui é verde. Então ele tá puxando aqui mais pro verde, tá vendo, ó? Tá deixando tudo mais homogêneo ali, ó. O verdinho mais homogêneo aqui, ó. Tá? E na verdade, olha aqui, ó. A gente tava observando aqui, mas olha a diferença que fez do lado de cá, ó. Ó, eu vou até dar os Ctrl Zs aqui para você poder ver com mais clareza aqui, ó. Tá vendo que tava tudo esses tons mais amarelos, ó. Ó como ficou bem mais verdinho aqui, tá vendo? Também. E aí, por exemplo, eu quero dar mais vivacidade para esse verde aqui. Eu posso vir aqui, ó, nessa outra opção, Hue versus Saturation, que é o quê? Que você vai colocar mais saturação no tom que você quer. Por exemplo, eu quero jogar saturação mais só no verde. Então eu vou lá selecionar também a parte mais verdeada e trazer aqui o aumento, tá vendo? A saturação. Ou o verde como uma forma geral, eu quero aumentar ele. Então, justamente para aumentar a saturação dos verdes, tá? Que a gente está trabalhando para ele ficar mais vivo. Olha só como o verde ficou bem mais vivo aqui, ó. Através desse ajuste aqui, tá? A gente acabou mexendo aqui no contraste aqui, né, do HSL, então ele está mostrando, ele também está alterando o contraste. Eu vou fazer o seguinte, esse contraste até ficou legal, então eu vou separar aqui, tá? Eu vou fazer esse aqui HSL, vou copiar as propriedades do que a gente fez aqui, copiar para cá, e aqui eu vou resetar, eu vou deixar aqui só como um ajuste de contraste aqui, tá? Para a gente vir aqui e resetar as outras partes que a gente fez aqui. Já está resetado, tá? Para ficar só o contraste. E aqui a gente vai resetar o contraste para ele não ficar duas vezes, tá? Pera aí, eu vou fazer aqui manualmente aqui, tá? De novo aquele contraste, aquele pequena alteração de contraste que a gente fez. Tá? Aí, pronto, então a gente tá aqui a nossa alteração, tá vendo? Um pouquinho que você mexe, ele é bem sensível, né? Um pouquinho que você mexe já faz uma diferença tremenda, principalmente no contraste, viu, gente? A questão do contraste, ele é muito sensível para o olho humano, entendeu? Ó, então aqui a gente consegue ver só o HSL, a diferença que ele está fazendo, tá? Do Hue Saturation que a gente está trabalhando. E aqui, muitas vezes é legal, né? Pra gente dar aquele céu mais cinematográfico, muitas vezes se trabalha, né? Ó, aqui não tá tanto céu aqui porque tem muita nuvem, né? Mas a gente tá vendo, ó. Mas seria dar mais evidência aqui. Tanto que você pode aumentar aqui, né, a saturação dessa parte, tá vendo? Ó, aqui eu consegui aumentar, vou até aumentar um pouco mais exageradamente para que fique mais evidente. Ó, olha só o quanto ele aumentou aqui, ó. Observe aqui no nosso Vector Scope de saturação, ó, tá vendo? Esse aqui é o ciano, que é mais ou menos a cor que tá aqui o céu. Ó, olha só como ele ficou mais intenso, tá vendo? Ele aumentou aqui, ó, conforme a gente vai aumentando, ó, ele vai aumentando a intensidade e ele ficou mais forte também. A gente percebe, inclusive da água também, né? Olha só a diferença que fez a água, ó, tá vendo? Porque ela também tá no mesmo tom que o céu, né? Então olha só como ele ficou muito mais forte também aqui. Ficou bonito, né? Então ó, a imagem ficou muito mais viva, né? Aqui, tanto o céu quanto aqui a água, tá? Então, esse foi alguns ajustes, tá? Aqui até a gente tô fazendo algo um pouco aqui, aqui a gente até um pouco mais pesando a mão aqui, talvez, mas para mostrar bem, né, essa diferença, né? Tá vendo? Olha só como que tava a imagem desde o início e como que a gente chegou aqui no nosso resultado final, tá? Por hora. Aliás, eu vou fazer mais um ajuste aqui também, que é muito comum se fazer, né, nessa parte de color grade, que é o que? Fazer a tal da vinheta, né? Quando a gente faz, eu vou colocar aqui como Power Window, que é o que normalmente a gente chama aqui, né, no DaVinci Resolve, que é justamente criar aquelas vinhetas, que a gente cria uma máscara aqui, uma região de máscara, tá vendo? Ó, aqui nessas opções aqui, eu posso ter diversas opções aqui para eu escolher de máscara. Eu criei, clicando aqui, criou uma máscara circular. Aqui eu aumento o tamanho dela, tá? Que seria, essa máscara seria na verdade essa Power Window, né, que a gente fala. E aqui eu consigo fazer o seguinte, dentro dessa janela aqui, ó, essa região aqui é o degradê que a gente trabalha, e todas as modificações que eu fizer aqui, ó, por exemplo, eu vou diminuir o gama aqui, vou escurecer. Ó, observem o que vai acontecer. Ó, ele está escurecendo dentro da máscara. Ó, vou diminuir o degradê para ficar mais evidente.
Olha só, tá vendo ó, o que ele fez? Dentro da máscara, ele escureceu só dentro da máscara. O degradê, tá vendo? Ele serve para dar uma suavizada. Então, é para você separar regiões da imagem que você queira fazer alguma coisa, algum ajuste. E aqui no caso, eu vou resetar aqui. Aliás, antes de resetar, eu vou mostrar para vocês uma coisa, ó, que eu posso inverter. Ao invés de eu afetar a parte de dentro da máscara, eu posso afetar a parte de fora, ó, fazendo isso aqui, ó, inversão. Olha lá. Agora estou o quê? Afetando a parte de fora. E é justamente a vinheta se baseia nisso, né? De você pegar e chamar mais atenção para aquilo que é mais importante, né? Para onde você quer direcionar o olhar de quem está assistindo. Então aqui no caso, né, a atriz que está aqui no caso, a modelo que está aqui, ela é o centro, é o nosso assunto principal aqui da nossa imagem. Então a gente escurecendo um pouco aqui a borda, ó, eu vou resetar aqui o gama e a gente dando uma escurecidinha aqui em volta na borda, a gente centraliza mais o olhar para ela, entendeu? Para o centro da imagem, que seria ela. Então a gente pode diminuir um pouquinho aqui o gama, o gain, tá vendo? Para dar uma escurecidinha de leve aqui, ó, tá vendo? Para não ficar artificializado, né? Porque a gente não quer isso, a gente não quer uma imagem artificial. Aquela imagem que você bate o olho e você percebe que ela foi manipulada. A gente quer uma imagem que ela pareça natural, mas que tenha todas essas nuances, né? Que a gente busca, tá? Então, assim, ó, tá vendo? Vocês conseguem perceber que a gente formou uma vinheta, ó, tá vendo? Tô tirando e ativando, ó. Olha só que interessante. Então, a gente escurecendo mais as bordas, a gente centraliza mais o olhar para aquilo que interessa. Então, a nossa imagem, como estava no início, antes de ser tratada, e agora fazendo esse tratamento, né? Como que mudou, né? Como ficou bem mais interessante a imagem. Tá? Olha só como que ela está destoando totalmente da outra imagem que foi trabalhada ali, que está ainda só com o color correction, né, que foi feito. Então a gente, por exemplo, a gente pode pegar essa imagem que a gente já trabalhou e usar esse grade que a gente gostou aqui, né, e aplicar nessa outra imagem aqui também, entendeu? Então se eu pegasse e com ela selecionada e clicar na outra que eu quero como referência e apply grade, o que ele vai fazer? Ele vai trazer todo o grade para essa imagem aqui. Nossa, mas ficou totalmente diferente. O que aconteceu? É porque lembra que quando a gente faz o color, ou quando a gente aplica simplesmente o grade da forma como estava aqui para essa, ele vai aplicar tudo, ele vai substituir. Então o que acontece? Ele substituiu também a correção de cor, porque a correção de cor dessa imagem aqui é totalmente diferente da correção de cor. Lembra aqueles dois primeiros passos que a gente fez? É totalmente diferente dessa. Então o que ele fez? Ele também copiou tudo que a gente fez, todos os nodes, né, inclusive a correção de cor, de uma vez para essa imagem. E o que a gente não quer, a gente só quer a parte de color grading, ou seja, a correção de cor a gente não quer alterar. Então como que eu faço isso? Ó, eu vou voltar aqui, tá vendo? Ó, essa parte aqui de correção de cor aqui que a gente fez, primeiro a gente quer manter, a gente só quer trazer a parte criativa, que foi depois do balanço de branco. Então, uma forma de fazer isso aqui é, quando eu clico direito, em vez de eu falar apply grade, vou pôr append grade. Então, ele vai trazer, tá vendo? Todos os grades, inclusive, tá vendo a correção de cor que foi feita, mas vai manter o que eu já fiz aqui nessa imagem. Então, aqui como eu já fiz o ajuste, ó, primário e balanço de branco, eu já tinha feito para essa imagem, aqui ó, esse primário e esse balanço de branco é da imagem anterior, da qual eu usei de referência. Então isso aqui não preciso, eu vou apagar o balanço de branco e a primária para manter o primário e o balanço de branco da imagem que eu fiz aqui, apropriado para essa imagem, tá? Então o restante aqui, tá vendo, de look para frente é só o criativo que eu já tinha feito aqui, tá? Então, ó, olha só. E ficou legal, ficou interessante, olha, tá vendo? Por quê? Até que casou bem, porque a gente já tinha feito a correção de cor adequada, então até que casou bem, aí, né, o color que foi feito aqui, mas claro que aí eu preciso fazer os ajustes finos aqui, ó. Por exemplo, aqui a vinheta tá escurecendo aqui, só que aqui a gente tem, tá vendo? Ó, tem personagens para cá, tem a moça aqui, e a gente pode ajustar melhor essa vinheta, que nossa área de interesse é um pouco, talvez seja mais para cá, ó, tá vendo? Ó? Tá? Então, aí também a gente consegue melhorar a vinheta. Aqui também, justamente por ser uma imagem com muita contraluz, aqui a gente consegue também melhorar um pouco essas regiões, né? Proteger um pouco mais os rostos, né, dos personagens, talvez vindo aqui em HDR, lembra? A gente pode subir um pouco mais os shadows, tá vendo? Ó? A gente sobe um pouco mais os shadows
para aliviar um pouco aqui, né, a sombra. Tá? Também é uma opção. Enfim, a gente pode trabalhar aqui de N formas aqui, de acordo com o que a gente quer, né, segundo o aspecto criativo, tá certo? Aqui, olhando um pouco aqui agora, ó, eu percebo uma coisa, que o tom de pele dela parece que podia estar melhor, tá? Ele não está tão natural assim. Claro que a gente mexeu com a gradação de cores, mas o tom de pele pode estar um pouco mais natural, tá? Eu acho que ele está puxado um pouquinho mais para o vermelho, assim. E eu acho que a gente consegue dar uma melhoradinha, tá? Então, como que a gente faz isso? Naquele HSL mesmo, né, tem várias formas sempre de fazer, de se trabalhar, tá? Tô trazendo só uma das formas aqui. O HSL, a gente pode vir aqui, ó. Tá vendo? Pegando aqui, ó, tá vendo que ele tá até mais na região mais avermelhada mesmo. Eu acho que se a gente puxar um pouquinho ele pro verde assim, ó, a gente consegue, no rio, a gente consegue melhorar um pouquinho o tom de pele. Ele fica mais laranjinha assim. Tá? Ó, aqui parece para mim que já ficou melhor. Bem sutil, né? Tem que tomar muito cuidado com o ajuste aqui, principalmente se tratando de tom de pele. Tem que ser assim bem, algo bem, tomar muito cuidado. Ah, mas assim, eu achei que ficou melhor. Já ficou melhor. Aqui para mim gostei mais assim, tá? Agora tá num aspecto mais natural para mim aqui o tom de pele. Aqui no Scope eu gosto sempre de deixar ativado aqui, ó, porque aqui você consegue também, na parte de saturação, eu gosto de sempre deixar eu sempre gosto de deixar ativo aqui essa opção de Show Skin Tone Indicator, que é o quê? Que é essa linha aqui, ó, que ela ajuda, porque é tons de pele, entendeu? Aqui ela mostra a região de tons de pele. Tá? Então isso aqui ajuda, auxilia você também a guiar se os seus tons de pele tá num tom mais natural ou se ele tá muito fora, né? Isso pode dar um aspecto de estranhamento do seu vídeo, tá? Então, como vocês viram também, é muito comum a gente fazer isolamento de cores, né? Da gente pegar e alterar tonalidades. Aqui a gente fez algumas alterações pelo HSL, mas foi alterações assim, sutis, né? Fizemos pequenos ajustes, né, de Hue, né? Ou seja, que envolve a matiz, tá? Mas foram mais sutis, tá bom? Ó, a gente pode pegar aqui e fazer uma experimentação, que eu vou mostrar para vocês aqui nessa outra imagem, e fazer de uma forma diferente, uma coisa um pouco mais radical, para vocês verem como uma possibilidade, que é algo que se faz também nesse processo de gradação de cores, nesse processo criativo. Vamos supor aqui, ó, que a gente quer mudar uma cor de alguma coisa, de algum objeto. Por exemplo, essa garrafa aqui que a moça está segurando, tá? A gente quer trocar esse verde aqui, essa tonalidade de verde, para uma outra cor, tá? Então vamos lá, vamos ver, será que dá para fazer isso? A gente vem aqui, ó, depois do nosso Power Window aqui, vamos abrir mais um Node e vamos trabalhar aqui. Eu vou colocar garrafa aqui, tá? Para a gente saber do que se trata. E a gente vai fazer um isolamento de cor dessa garrafa aqui. Então, como que a gente pode fazer, tá? A gente pode usar aqui uma ferramenta também aqui, que é esse conta-gota aqui, tá vendo? Ó, esse Qualifier. Ele tem diversas opções aqui, mas vou mostrar bem rapidamente aqui uma das possibilidades, que é você apontar aonde você quer isolar, que tipo de cor você quer isolar. Então aqui, ó, eu vim aqui, que é esse verde dessa garrafa, né? Então cliquei ali, ele já fez um isolamento dessa cor. Para a gente poder ver o que é que está acontecendo, a gente precisa clicar aqui, ó, nessa opção aqui, ó, de highlight, para a gente poder visualizar aqui, ó, o que foi isolado, tá? Conforme a gente clicou, ó, lá, tá vendo? Ó? Então ele está mostrando na nossa imagem tudo que foi isolado aqui. Mas aqui, ó, na garrafa, a gente quer isolar a garrafa inteira. Então a gente precisa o quê? De toda essa tonalidade verde. Então a gente pode vir aqui nesse conta-gota desse mais aqui e também clicar, tá vendo? Aqui nem toda a garrafa foi isolada. E clicar nas regiões da garrafa que a gente quer também isolar, ó, tá vendo? Ó, conforme a gente vai clicando, a gente vai abrangendo mais as regiões aqui do que a gente quer. Mas, claro que, ó, conforme você vai pegando mais região, você vai pegando outras coisas que você não quer também, indesejáveis, tá vendo? Ó? Olha só, você está pegando por quê? Porque são tons parecidos, né? Esse verde aqui, ó, tá em tonalidades parecidas da garrafa. Tem outra garrafa aqui também, ó, que também está sendo afetada, obviamente, porque também
é uma garrafa também da mesma cor em regiões de luminância parecida. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode ir usando aqui, né, os diversos opções aqui que a gente tem de customização para tentar isolar o máximo possível, mas muitas vezes é necessário que se faça o que? Máscaras também, power windows, né? Aquelas janelas para poder mostrar, isolar os objetos que a gente quer. Então aqui no caso é o que eu vou fazer, tá? Eu vou vir aqui, vou fazer alguns pequenos ajustes aqui também, tá? Para melhorar um pouquinho a nossa garrafa. Eu só estou preocupado com a garrafa aqui, por enquanto, tá? Eu não estou me preocupando com o resto. Então, a gente vai... Beleza? Então, aqui nossa garrafa aqui, tá? E a gente vai fazer agora um isolamento. Como que a gente vai fazer? Através da Power Window também, igual a gente fez lá naquele exemplo, lembra? Que o que eu isolar com a Power Window, ela só vai afetar o que está lá dentro ou o que está fora, dependendo se eu inverter, né, a minha máscara. Então eu vou fazer aqui uma Power Window, em vez de eu fazer aquele redondo, né, de fazer essas formas já pré-definidas, igual quadrado, redondo, eu vou desenhar uma forma como eu quero, tá? Então eu vou vir aqui, ó, e fazer em volta dela, tá? Para que isolar isolar ela aqui, ó. Não precisa ser certinho, por quê? Porque eu só estou afetando as tonalidades verdes, né? Então, aqui em volta, tá, do que está sobrando aqui, não tem tonalidade verde. Então, tá tranquilo, tá? Eu não estou afetando. Ó, tá vendo? Ó? Olha só como que eu isolei. Só a região da garrafa. E aqui, como eu já separei só o que eu quero, aqui eu vou trocar essa matiz, como eu disse. Ó, eu vou vir aqui nessa opção de Color Wheels aqui, ó. E aqui também tem uma opção de Hue, ó, também, que é a mesma coisa que a gente estava fazendo na matiz lá, nas curvas, a gente pode fazer aqui também, ó. Tá vendo? Ó, eu vou mudando aqui, eu vou alterando a cor, a matiz. Eu quero deixar azul. Olha que interessante, ó, que ficou bonito azul, né? Ó, tá verde. Eu mudei totalmente para azul. Aí, só que aí se a gente soltar aqui o nosso vídeo, ó, ele vai tocar aí, ó. A garrafa vai voltar a ficar verde. Por quê? Porque a máscara saiu do lugar, ó. Tá vendo? Ela está isolando ali. O efeito está afetando essa parte aqui que está dentro dessa Power Window. Então, no momento que ele saiu, ó lá, tá vendo? Porque a gente tem que lembrar que isso não é uma foto estática. Isso aqui é uma imagem em movimento. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode traquear essa Power Window, entendeu? Para que ela, a gente pode, o DaVinci ele tem ferramentas de traqueamento automático para que ele siga o objeto conforme ele vai se movimentando em quadro. Então a gente vem aqui nessa outra opção aqui, ó, de Tracker, tá? E aqui nessa opção de Tracker eu vou pedir para ele traquear automaticamente os movimentos dessa garrafa aqui, tá? Então ele vai fazer, ó lá, tá vendo? Ele vai calcular e vai fazer esse movimento automático. E esse Tracker do DaVinci Resolve funciona muito bem normalmente, tá? Claro que às vezes você precisa fazer ajustes manuais, mas olha aqui, ó como ele funcionou bem. Ele é muito bom, essa ferramenta aqui ela é muito boa. Desde o início eu sempre achei ela muito boa. Claro que ali, ó, a gente consegue perceber que teve algum probleminha aqui, ó, se a gente for observar bem, ó, algumas partes aqui, ó, tá vendo? A Power Window começou a sair um pouquinho aqui, ó. Ó, se a gente for analisar, olha só, aqui, ó. Então a gente podia fazer ajustes, pequenos ajustes aqui, tá? Para poder melhorar isso aqui. Mas enfim, aqui pelo que a gente quer, como propósito didático, já está ótimo, tá? É só para que vocês tenham a ideia dessas possibilidades, tá bom? E se você gostou dessa aula, saiba que essa aula faz parte do curso DaVinci Resolve Desvendado. É um curso de edição completo no DaVinci Resolve. E esse curso faz parte de uma formação completa para videomaker que se chama Meu Primeiro Vídeo Pro. Para você que quer ser videomaker, filmmaker, quer seguir carreira profissional de sucesso, quer se destacar no mercado. Eu, Rogério Takashi, trago toda a minha experiência, né, toda a minha expertise há mais de 15 anos de carreira dentro do audiovisual, com meu conhecimento erigido dentro do cinema, e eu te garanto que é o que vai trazer mais por menos. Porque além de ser uma formação super completa, ela está ainda num valor promocional de lançamento, está saindo com 60% de desconto, com um monte de bônus e está saindo por um preço assim absurdo mesmo, tá? Você tem garantia de 30 dias para você testar, e se você não gostar, você pode pedir seu dia de volta sem problema nenhum. Então clica aí no link que vai estar na descrição para você saber mais sobre essa formação completa e clica rápido antes que acabe essa promoção de lançamento, beleza?